Mais uma vez, bom dia e bem-vindos. Já estamos no Opinião Pública no dia em que o Governo vai apresentar o plano de vacinação contra a Covid-19. 22 milhões de doses devem começar por chegar a Portugal no início de janeiro. Esta manhã, na SIC Notícias, vamos debater o que já é conhecido e tentar antecipar o que ainda não se conhece. Queremos saber quais são as suas dúvidas e principais questões sobre a vacina contra a Covid, quais devem ser os grupos prioritários, quem deve supervisionar o processo, quem garante as condições quer de transporte, quer de conservação, e o Serviço Nacional de Saúde está ou não está preparado para uma vacinação em massa desta dimensão inédita. São questões que lhe lançamos para os números habituais, dos quais pode participar o 21416-1147 ou então o 21416-1148. Em Portugal, a vacina contra a Covid-19 vai ser gratuita, facultativa e administrada no Serviço Nacional de Saúde. Os últimos detalhes do plano de vacinação foram acertados esta quarta-feira à tarde e há 4 pontos essenciais. Quais são as vacinas disponíveis e, em função das vacinas disponíveis e da expectativa de quantidades entregáveis, quais são os grupos-alvo para a vacinação, onde será realizada a administração dessa vacinação, onde será feito o registro eletrónico da vacinação, os aspectos relacionados com a logística, com a segurança face à sensibilidade de todo este processo e também os aspectos da comunicação. São esperados 22 milhões de doses. Portugal prevê gastar 200 milhões de euros. O processo de vacinação será demorado e deve ser feito com cautela, avisa a Ministra da Saúde. Vai ser um processo longo, não vai ser um processo que se concretizará num único dia ou sequer num período de tempo muito curto. E como tal, durante vários meses do ano que vem, teremos que garantir que não nos afastamos daquilo que é o cumprimento das regras que nos habituamos a manter até que possamos, de facto, garantir a distribuição das vacinas que estimamos que possam vir a ser disponibilizadas a partir do início do novo ano no nosso país, à semelhança daquilo que vai acontecer em outros países da União Europeia. Depois do esboço, o plano será oficialmente apresentado na quinta-feira. A vacina contra a Covid-19 poderá chegar a Portugal no dia 1 de janeiro. Aparentemente, as pessoas vacinadas ainda vão estar mais protegidas contra a reinfecção, ou seja, a resposta imunitária na vacinação até será superior à infecção natural, que é uma excelente notícia. A vacina vai proteger, sobretudo, das infecções graves. Portanto, mas não nos garante que a pessoa não possa ter uma infecção assintomática, que para ela não lhe vai causar nada, mas que não possa ser transmissora. Isso é um outro aspecto que provavelmente não é provavelmente quase certeza, embora eu não conheça em detalhe todos os pormenores destes ensaios, mas isso não está bem determinado. De acordo com o virologista, a terceira vaga da pandemia ainda está em cima da mesa e dificilmente a vacina vem a tempo de a travar. Até a população estar vacinada, os cuidados terão de continuar. O Primeiro-Ministro recusa a ideia de que Portugal esteja atrasado no plano de vacinação. A vacina da Pfizer deve então chegar ao país nos primeiros dias do próximo ano e a primeira tranche vai permitir vacinar 300 mil pessoas. Se tudo correr bem, no próximo dia 29 de dezembro, a Agência Europeia do Medicamento dá a luz verde à comercialização condicional da vacina da farmacêutica Pfizer. O laboratório já prometeu pôr a vacina em Portugal 2 a 3 dias depois. Teremos condições de vacinar e, assumindo sempre que estamos a falar de 2 doses, teremos aqui a oportunidade de vacinar aproximadamente numa primeira fase, cerca de 300 mil pessoas. De acordo com o contrato realizado com a União Europeia, os Estados-membros irão receber 25 milhões de vacinas da Pfizer, numa primeira tranche que poderá ir até aos 200 milhões. A cota de Portugal também já está acordada. De acordo com este contrato, Portugal irá receber aproximadamente 4 milhões e 600 mil doses desta vacina, portanto assumindo estes 200 milhões e que naturalmente também será, distribuída numa base trimestral. A farmacêutica responsabiliza-se pelo transporte das vacinas desde as fábricas até aos locais de vacinação. O transporte será feito por distribuidores de medicamentos contratados pelo laboratório com equipamentos que garantem a temperatura necessária à sua conservação. Tendo em consideração as características da vacina da Pfizer, o que nós fizemos foi, de facto,
criar umas caixas térmicas especificamente dedicadas para esta distribuição, caixas essas que permitem, efetivamente, a conservação de todas as vacinas até menos 80 graus. Estas caixas que foram desenvolvidas permitem, como eu dizia, fazer aqui a conservação da vacina até menos 80 graus e permitem que ela possa ficar conservada até 30 dias. E, de facto, estes novos estudos de estabilidade vieram estender esse prazo, que inicialmente era de 15, para 30, e com a possibilidade de depois, adicionalmente, elas ficarem num frigorífico entre 2 a 8 graus. Cada caixa vem com um GPS e com controle de temperatura, ou seja, o que permite, efetivamente, fazer aqui todo o rastreamento e de assegurar que as vacinas, quando forem distribuídas nos locais de vacinação, efetivamente mantêm todas as suas condições. À chegada a Portugal, a vacina da Pfizer deverá ficar armazenada em Coimbra, local que o governo português indicou para o armazenamento geral de todas as vacinas contra a Covid. A distribuição pelo país deverá ser feita por via terrestre no continente e via aérea para as regiões da Madeira e Açores. O convidado desta edição do Opinião Pública é José Crespo de Carvalho, especialista em logística. Vamos falar da logística em questões de saúde. Muito bom dia, Sr. Professor. Começo por lhe perguntar, numa operação desta envergadura, que é inédita e com esta dimensão, quais podem ser os principais riscos e problemas? Bom dia. Eu diria que há duas questões que são centrais em tudo isto. É manter o processo em contínuo e, portanto, não ser interrompível por razão nenhuma, e haver rastreabilidade do processo, porque se há algum problema ao nível de trocas de vacinas, porque sabemos que vêm 6 fornecedores, e se há um problema de lotes, e se há um problema de sintomas secundários que, no fundo, vão, de certa forma, ter que ser recolhidos à população a quem são administradas essas vacinas, eu diria que, no cômputo global, há duas questões que me chamam a atenção. É esta rastreabilidade do sistema e a continuidade desse mesmo sistema. Portanto, literalmente não perder o rastro, sabermos onde é que está perder o rastro. Saber onde é que está cada lote e a quem foi administrado. Saber onde está cada lote, a quem foi administrado exatamente e onde foi administrado. Em que local foi administrado. Em relação ao onde, vamos depois dissecar e aprofundar estas questões, mas em relação ao onde, enfim, foi ontem antecipado que será no Serviço Nacional de Saúde, portanto, presumimos que serão centros de saúde e hospitais. Faz sentido que a rede seja assim estabelecida ou, do ponto de vista logístico, poder-se optar por outros locais? Eu tenderia a dizer que nós devíamos manter a saúde a funcionar para além Covid, o que significa que os centros de saúde e os hospitais têm que manter a continuidade daquilo que são as suas operações normais, e devíamos prever locais de toma de vacina, se calhar diferenciados destes locais. E específicos. Tal como foram feitos os locais para fazer testes. Tal como locais para fazer testes, tal como, por exemplo, está previsto em termos do modelo alemão, portanto tem um conjunto de pontos, inclusive aeroportos, não é? Os 2 aeroportos de Berlim vão servir como pontos de toma de vacinação. Portanto, acho que terá que se pensar uma rede onde este produto possa ser distribuído. E essa rede não tem que ser necessariamente coincidente com aquilo que é a rede hoje de saúde, nomeadamente os centros de saúde e os hospitais. Até porque convém continuar a fazer a medicina para todas as outras áreas que se está a fazer. Isto é um projeto muito específico, muito especial. Sim, mas numa altura em que um país como Portugal, em que se debate se de facto o Serviço Nacional de Saúde está a conseguir responder às doenças não Covid, um acréscimo de procura nas próprias unidades hospitalares e nos centros de saúde pode complicar o funcionamento? Eu acho que claramente complica. Vamos tornar o sistema ainda mais complexo e, portanto, retirar do sistema que existe o conjunto de pontos de toma, penso que é uma medida interessante. Não sei se é esta que está a ser prevista. Estamos à espera de ver, sim. Exatamente. Mas será uma medida interessante para não fazer confluir no mesmo espaço filas de espera que podem ser geríveis ou menos geríveis, não é? E, portanto, retirar deste sistema o ónus, digamos, da vacinação.
O que não significa que não seja feito pelo Sistema Nacional de Saúde. Pode ser feito noutros locais escolhidos para o efeito. E do ponto de vista puramente logístico, não político, faria sentido que os hospitais privados ou unidades de saúde privadas entrassem neste esquema ou, dada a delicadeza do processo, isso não devia acontecer? Claramente depende do tempo que nós quisermos e das ondas que nós quisermos fazer de vacinação. Se nós quisermos fazer um plano para durar até setembro ou até outubro, todo centrado no Sistema Nacional de Saúde e na capacidade instalada do Sistema Nacional de Saúde, provavelmente teremos um tempo mais longo. Se quisermos abreviar tempo e tivermos disponível o produto, pois há que recorrer àquilo que nós temos como disponível, que é o setor privado. Isso do ponto de vista logístico. Portanto, toda a opção ser só SNS ou abrir aos privados é, portanto, uma escolha política. Em relação a uma questão que as pessoas perguntam muito tem a ver com esta questão das temperaturas e as condições de transporte e de armazenamento. Porque uma coisa é a farmacêutica disponibilizar meios, enfim, as condições térmicas para que a vacina seja transportada, mas depois manter as vacinas, vamos pensar agora em hospitais ou centros de saúde, àquelas temperaturas, há meios em Portugal para isto ou tudo isso, ou implica também uma revisão profunda dos meios de conservação já nas unidades? Pronto, o que eu diria é que em termos de armazenagem e de transporte, teremos que providenciar para que o sistema encontre caixas próprias para transporte em gelo seco. O que significa que essas caixas não estarão seguramente disponíveis nos números que nós precisamos e, portanto, precisamos de ir ao mercado e adquirir essas mesmas caixas. Se o ónus é da farmacêutica ou das farmacêuticas, eu desconheço, mas pode não ser necessariamente. E, para além disso, o sistema tem que se, no fundo, abastecer de seringas, de álcool, de uma série de apetrechos que são necessários para administrar vacinas. Não estamos a falar só da vacina per si, mas estamos a falar de um conjunto de consumíveis que estão para além da vacina. E, portanto, há aqui todo um pacote de aspectos, desde caixas a seringas, de vários tipos de seringas, porque, dependendo da idade, também o tipo de seringa pode ser mais ou menos adequado. Enfim, eu não sou uma pessoa de saúde, mas percebo que existem várias tipologias de seringas, luvas, álcool, etc. Ou seja, é preciso condições físicas para... Condições físicas, claramente, para... E depois ainda desta questão física de produto, há uma questão física de pessoas, que não é menos importante, que é, se por acaso se pensa em fazer ou não uma marcação dos dias a que as pessoas, determinado tipo de pessoas, vão fazer as suas tomas, ou se deixamos o sistema ao livre-arbítrio de a procura chega e, portanto, vai ser servida. O que não antecipa nada de bom, porque se a procura chega para ser servida... As filas serão longas. Mas também não será por ordem alfabética. Já falamos daqui a pouco, José Crespo de Carvalho, sobre enfim, quais deverão ser ou poderão vir a ser os critérios. Para já, antes de ouvir desta manhã na SIC Notícias, é esse o assunto que estamos a discutir. O nosso convidado é mais especialista em questões logísticas, aliás. Vamos agora ouvir a opinião da Maria Fernandes, que está a ligar de Vila Nova de Gaia. Tem estado à espera. Maria, bom dia. Bom dia, como está? Olha, eu sou uma senhora de 70 anos, não é? Que tenho todas as vacinas para evitar constipar-me, etc. Eu tenho uma preocupação com esta vacina que vem, que é o seguinte. Segundo eles dizem, vai ser o Serviço Nacional de Saúde e os hospitais provavelmente que irão distribuir aos utentes. Eu pertenço a um posto médico que é de uma empresa de eletricidade em que, desde que veio o vírus para cá, não é? Fechou portas, somos atendidos telefonicamente e tudo. Eu já tentei indagar onde é que eu iria tomar a vacina, pois eu não estou inscrita no posto do Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, eu devo ter lá o meu nome, mas nunca... Mas, Maria, desculpe, fechou portas ou tem as portas fechadas e só entra uma pessoa de cada vez? São coisas diferentes. Claro. Sim. Sabe que também houve assim no Serviço Nacional de Saúde, alguns postos médicos. Sim, mas não fechou de todo. Não estava a perceber se o centro de saúde tinha fechado. Não. Eu tentei saber como é que eles iriam funcionar em função disso, porque eu não sei se terei que ir eu ao posto nacional de saúde
não é ao Serviço Nacional de Saúde, ao posto da minha zona, ver como é que vai ser. Mas tem médico de família e está inscrita num centro de saúde, certo? Quer dizer, aqui no Serviço Nacional de Saúde tenho lá o meu nome, porque em tempos pertenci lá, mas não sou utente assídua de lá, nunca fui. Há 30 anos que sou, olha, eu posso lhe dizer, é da Sábida, certo? Pronto. Tentei indagar o que é que se passa, como é que eu teria que fazer, se teria que ir ao posto nacional de saúde, ao Serviço Nacional de Saúde, lá, inscrever-me e tudo, e isso ainda, eles não me sabem dizer ainda, também acredito que seja cedo, pronto. Eu digo sinceramente, não estou preocupada quando é que eu vou tomar a vacina, é quando for, e de maneira que eu um ano antes do vírus chegar a Portugal, eu tive um médico lá na Sábida que disse que viria uma gripe como nunca houve, e eu a partir desse mês de setembro, que fez este setembro um ano, eu comecei a desinfetar tudo onde eu punha as mãos, percebe? E continuo e continuarei mesmo depois de tomar a vacina quando chegar a minha vez. É caso para dizer, Maria, que mulher prevenida vale por duas. E, portanto, fez bem. Eu nem ponho dúvidas, porque eu comecei a ser olhada de lado no supermercado, porque eu agora estipulei... Ai, desculpa, que isto foi um gato. Eu estipulei que há um dia que eu saio à semana e programo tudo, que é para não entrar com as minhas prevenções, não é? Porque, portanto, o ponto da Maria é onde é que vai poder ser vacinada, uma vez que tem... É essa a questão. Mais isso que outra coisa. Muito bem, fica essa a sua dúvida, Maria. Obrigado por ter ligado. Vamos ver qual é a dúvida ou a questão da Angélica Simões, que liga de Santarém. Bom dia. Bom dia, Sr. Jornalista. É assim, eu estive a ouvir agora no intervalo e da opinião pública dos especialistas, mas a minha dúvida mantém-se sempre. Como é que de repente, quase do nada, aparecem vacinas quase para todo o mundo, quer dizer, onde era suposto, em tão pouco tempo, não haver essa vacina. E eu pergunto, eu nunca fui vacinada contra nada. Nem contra a gripe, nem contra nada. Nem quero ser vacinada contra o Covid-19. Não quero. Eu pergunto... Nem ninguém a obriga, porque já sabemos que é facultativo. Pronto, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Era uma dúvida que eu tinha. Agora, e mais ou mais, ouvindo aquele especialista dizer os efeitos secundários que dá tonturas, mal-estar, eu já tenho um tumor no cérebro que me dá muitas tonturas, muito mal-estar. Se eu fosse levar essa vacina, eu ficava... Não faço ideia como é que... Portanto, eu tenho dúvidas, e é um direito que é meu, sobre, tão de repente, essa vacina ser 100% certificada, ou 90%, como dizem. Não sei, oxalá que sim, para bem de todo o mundo, e nós, em particular, o nosso país, que bem precisa. Agora, eu, felizmente, eu saio pouco à rua. Sou acompanhado no hospital, no centro de saúde, mas se me perguntarem se eu quero vacinada, eu não quero, portanto. Agora, pronto, e tenho de perguntar, porque é que então... Mas, Angélica, pode ficar tranquila, porque é facultativa, não é obrigatória. Pronto, e, portanto, eu agradeço a sua intervenção. Penso sempre o que seria o mundo se não houvesse vacinas. Eu, se calhar, não estaria aqui para poder conversar consigo. Mas agradeço a sua intervenção. Avançamos para o Estoril. Vamos ouvir a opinião do João Soares. Muito bom dia, João. Bom dia. Olá. E muito obrigado pela oportunidade que me dão. A minha pergunta não é tão específica, não sinto necessidade de saber como é que vai ser o processo de vacinação, é sobre a vacinação, mas eu queria saber, e faz-me espécie, como é que não está em debate público já a forma dos Estados, dos países intervirem em relação a isto. Sabemos que a Inglaterra vai começar a vacinar para a semana que vem. Agora, eles saíram com o Brexit, saíram da União Europeia. Parece-me que se realmente a gente só começar quase um mês depois, ou 3 semanas depois, vão-se perder vidas. E uma vida que se perca é uma vitória da Inglaterra e uma derrota da União Europeia. Gostava de saber os responsáveis públicos explicarem isto, porque é esta diferença, e pronto, é essencialmente isso que eu lanço a debate, e é isso que eu acho estranho ainda não ter surgido um debate sobre isso. Muito obrigado.
Uma dúvida do João Soares, de natureza política, em relação aos diferentes timings de vacinação na Europa, com a Inglaterra a começar já na próxima semana. O Juliano Ribeiro está ligado do Porto, está na Opinião Pública. Muito bom dia. Muito bom dia. A minha questão era a seguinte: eu sou doente de Parkinson e eu não tenho receio nenhum em tomar a vacina. Mas muito pouco se tem falado sobre quais são os efeitos secundários da mesma, ou se eventualmente se ficará com alguma sequela desses efeitos secundários. Embora na reunião do enfermeiro que tiveram a oportunidade de passar há bocadinho, se tenha falado um pouco disso. Mas acho que era importantíssimo que fosse divulgado os efeitos secundários da vacina em si. Muito bem, João. Agradeço a sua intervenção. São questões relevantes. Presumo que seja obrigatório a qualquer médico ou profissional de saúde dar conhecimento dessas questões, mas é uma questão que deixa aqui e que também é muito pertinente. Avançamos. Ouvimos agora, depois do Juliano Ribeiro, o Manuel Sousa, que liga do Funchal. Muito bom dia, está na Opinião Pública. Ora, muito bom dia, muito bom dia. Graças a Deus que nós estamos a ouvir uma boa notícia. Mas agora eu perguntava, se nós vamos estar, nós não, aqui na Madeira, graças a Deus, temos um plano de contingência mais alargado, porque somos uma região com menos casos de Covid-19. Agora eu perguntava ao Governo, com este plano de contingência que está a haver, as pessoas não podem circular, faltam 20 dias para o fim do ano, a vacina vai ser, em princípio, administrada em janeiro. Eu pergunto, será que a logística vai estar preparada para que essa vacina seja dada com segurança? Ou seja, eu perguntava, ou não será mais, em vez de ser em janeiro, vamos esperar até janeiro, fevereiro, março, abril, para a mesma ser administrada, ou seja, com os planos de contingência, com a greve dos enfermeiros, com as reivindicações, com tudo fechado. Ou seja, será que vai haver tempo para que a mesma seja administrada com segurança? E depois, eu também queria alertar que nós somos um país que parece-me que está a haver já uma contradição. A vacina vai aparecer, já apareceu, vai ser administrada, mas já estamos todos a duvidar da mesma. Ou seja, não sejamos negativistas. Vamos todos esperar que isto vai passar e cada um de nós tem que estar preparado para não transmitir a doença aos outros se a tiver. Bom dia, obrigado. É por isso, Manuel, que é importante manter as medidas e a atenção. Manuel Sousa do Funchal, muito obrigado por ter ligado. Professor José Crespo de Carvalho, este interveniente, Manuel Sousa, referiu mesmo a palavra logística. Quem é que deve fazer a supervisão deste processo? Quando falo de supervisão, é decidir e acompanhar todas as fases de um processo de vacinação. Eu julgo que deve ser uma equipa que deve ser designada pelo Ministério da Saúde. E, portanto, há uma equipa neste momento, tanto quanto se sabe, e essa equipa ficou responsável não só pelo plano, mas deve ficar responsável mais do que pelo plano, por passar o plano à execução, porque parece-me que o acompanhamento do plano na sua execução, vai requerer uma intervenção permanente de uma equipa de vários peritos, comandada por alguém. Enfim, portanto, tem que haver alguma centralização no Sem dúvida. Tem que haver centralização deste processo de comando, como tem que haver centralização, na minha opinião, da localização da vacina, ou das vacinas todas que venham dos vários fornecedores, num ponto central, qualquer em Portugal. Ouvi falar em Coimbra, não sei exatamente porquê, mas presumo que existe alguma instalação específica em Coimbra que possa, no fundo, acolher estas tipo armazém. Tipo um armazém, exatamente. Sim, mas depois como a tendência, enfim, como isto é capilar e a intenção é que chegue a cada vila ou lugar do país ou dos países, depois deverá ser essa entidade também que acompanha até cada um de nós, é isso que está a dizer? Eu sou muito defensor de que quem faz o plano deve acompanhar na prática. E, portanto, para fazer um plano bem feito,
tem que se dar a oportunidade à pessoa, ou pelo menos para achar que esse plano é execuível, tem que se dar a oportunidade ao grupo ou às pessoas que desenharam o plano de o implementarem. E se assim não for, estamos a fazer um plano para alguém implementar, o que não me parece uma boa ideia. E, portanto, há de haver pressupostos que estão na base da execução do plano, que têm que ser cumpridos, e quem melhor sabe desse plano são as pessoas que o realizaram. Portanto, aqui estamos numa lógica de, na minha opinião, de planeamento e implementação e acompanhamento dessa implementação. É que isso tem que ser compensado depois com as questões, as chamadas questões de descentralização e de... Certo. Eu não sei até que ponto é que, ou como é que está desenhado o sistema, e ouço falar portanto, o Serviço Nacional de Saúde, foi aquilo que eu ouvi, não ouvi sequer falar em hospitais ou centros de saúde, ouvi falar em Serviço Nacional de Saúde, mas também ouvi falar em 300 mil tomas na primeira, ou 300 mil pacientes, pessoas a tomarem na primeira leva. Ora, 300 mil pessoas a serem vacinadas na primeira leva são 600 mil tomas. Se admitirmos, são 600 mil tomas. Se admitirmos que uma pessoa faça 50 vacinas por dia, uma pessoa que ministra a vacina, 50 vacinas por dia, que é um número razoável, num mês fará 1000 vacinas. Uma pessoa. E, portanto, 600 mil pessoas para vacinar, ou 600 mil doses para vacinar, portanto, é fazer contas. Precisamos de 600 recursos humanos para fazer isto num mês. Num mês. Os primeiros 300 mil. E, portanto, vamos ter que encontrar aqui, de alguma forma, uma lógica de resolução de problemas deste tipo. Mas isso quase que remete depois para uma lógica geográfica, porque se os recursos humanos são finitos, as pessoas não podem estar ainda em vários locais ao mesmo tempo, como é que isso compagina com as prioridades ou etárias ou de estados ou de condições de saúde? O que acontece, eu acho que os exemplos que no fundo nos são trazidos por planos, ainda que muito embrionários, mas já feitos, são o plano alemão e o plano espanhol. O plano alemão é um plano centralizado e, portanto, por cada um dos 16 Estados tem 6 a 12, mais ou menos, pontos de vacinação, o que significa que, no global, para 16 Estados, teremos, números redondos, 150 pontos de vacinação. Na Alemanha, toda, 150 pontos. Em Espanha, temos 13 mil pontos de vacinação. E, portanto, do que é que estamos a falar em Portugal? É um sistema mais centralizado ou é um sistema mais descentralizado? E isso é muito importante perceber, porque não temos o documento, não sabemos o que é que vai acontecer. Sabemos que há um ponto central de onde hão de partir para as várias unidades as vacinas, mas não sabemos se a toma é centralizada, se é descentralizada. Sim, mas vamos ser práticos. Por exemplo, o que o senhor está a dizer faz-me pensar no seguinte. Deve ir um agente de saúde a um lar de idosos vacinar os utentes ou serão os utentes que têm que se deslocar a um local, seja um centro de saúde, seja uma tenda de campanha? Obviamente, há de haver exceções. Os lares são seguramente uma exceção, em que, e pessoas acamadas que não estejam em lares, mas que estejam em casa, em que, portanto, no fundo, a pessoa de saúde, o colaborador da saúde, há de ter que ir a casa ou ao lar ministrar estas vacinas. Mas esses são os casos que serão os primeiros, julgo eu, a ser resolvidos. Posto isso, todas as outras pessoas que têm condições de deslocação, cria-se um problema, que é saber como é que isto vai ser feito. E, portanto, era bom que fizéssemos uma coisa que não fosse muito experimentalista. É complicado no caso das aldeias mais isoladas e envelhecidas. Sim, mas nós temos uma experiência... No interior tão desertificado. É verdade, mas nós temos a experiência eleitoral. E a experiência eleitoral pode dar ensinamentos aqui a muitas destas coisas, porque nós sabemos que existem secções de voto, ou existem pontos de votação, muitos deles disponibilizados por escolas, onde podemos aproveitar agora, imaginando um cenário completamente, se calhar, teórico, mas podíamos imaginar qualquer coisa do mesmo tipo aos fins de semana, ou fim de semana mais prolongado, para determinadas escolas ou para determinados locais onde se faz na mesma, onde as pessoas já estão habituadas a ir, onde as pessoas já sabem, no fundo, onde ir, porque já lá foram votar, podem ser os mesmos locais que vão acolher essas mesmas pessoas para efeitos de vacinação. Assim as carrinhas das juntas de freguesia estejam a funcionar. Vamos ouvir mais uma opinião, desta vez a do César Cunha, que fala de Vila Real. Olá, César, bom dia. Bom dia, como está? Pronto, aquilo que eu queria transmitir é o seguinte, eu ainda não percebi, pronto, a nossa cultura portuguesa faz com que nós sejamos assim um bocadinho, pronto, muito
muito metidos para nós, não somos muito dados à alteração. E aquilo que nós vemos hoje em dia com a pandemia, que é uma coisa que nós temos que pensar e dizer assim, temos que nos proteger. Porque é que o português simplesmente não se protege, não toma providências em relação a isso? A minha questão é tão simples quanto isso. Está bem? Muito obrigado, César, por ter ligado e por ter deixado também aqui essa questão. Voltamos à conversa com o nosso convidado. Para que tudo isto funcione, como em tudo, a comunicação é fundamental. É preciso que uma pessoa que está isolada numa remota aldeia do interior saiba que tem que deve, não é tem, mas que deve ser vacinada. Eu diria que sim. Eu acho que o processo tem que se tornar muito simples, muito entendível e fortemente comunicável. Se o processo não for comunicável, temos as dúvidas destas pessoas que telefonavam para cá. Eu não sei, eu não tenho cartão, eu não estou inscrito, o que é que acontece com o meu caso? Sim, mas esse é o dia-a-dia dos portugueses e a sua relação com... Exatamente. Mas se há sistemas que já estão trabalhados, e o sistema eleitoral é um deles, podemos chamar aqui o fisco é outro, portanto, há sistemas que já estão trabalhados, que já têm uma curva de experiência de trabalho com cidadãos. E, portanto, não aproveitar as bases de dados ou o trabalho de como fazer para chegar até ao fim, e o caso eleitoral é o mais emblemático de todos, onde as pessoas se deslocam para uma votação, podiam-se deslocar para uma toma de vacina. Portanto, acho que experimentalismos nesta fase não seriam aconselháveis. Seria aconselhável, sim, tomarmos um modelo, modificado, obviamente, que pudesse já ter dado provas na prática de que funciona. Sempre com alguma flexibilidade, porque, por exemplo, não fará sentido, pergunto se fará sentido cada utente ser obrigado, por exemplo, por hipótese, a ser vacinado no centro de saúde da área da sua residência, quando há pessoas que, por circunstâncias familiares ou até profissionais, estão temporariamente noutro local. Portanto, terem que cruzar muitos conselhos, por falar nisso, para poderem ser vacinadas, pode tornar-se complexo. Portanto, tem que haver não experimentalismo, mas flexibilidade, ou não? Verdade. Temos que ter alguma flexibilidade, mas também temos que perceber que essas pessoas são a minoria. E, portanto, o grosso estará com os dados atualizados e, portanto, estará a viver exatamente onde diz que vive, não é? Sim. E, portanto, pertence à tal freguesia, ao tal concelho, ao tal distrito, onde tem a sua morada. E, portanto, acho que um processo que não seja muito experimentalista, volto a repetir, seria o ideal e ao qual os portugueses já estejam minimamente habituados ou familiarizados com. Porque se vamos criar um sistema do zero, from scratch, e dizer aos portugueses agora, de repente, vamos montar uma coisa toda e vamos comunicar, bom, aquilo que gostaríamos de fazer a partir de janeiro, as pessoas não o vão entender, mesmo que comuniquemos muito intensamente. E as pessoas não sabem exatamente o que é que devem fazer. Portanto, eu defendo claramente que devemos aproveitar por ilação um sistema já oleado e, a partir desse sistema, podermos, de facto, criar um sistema paralelo, muito bem comunicado, para as pessoas e simples, porque as pessoas não precisam de complexidade, precisam de simplicidade. Antes de fecharmos, José Crespo de Carvalho, deixa-me perguntar-lhe como é que se monta uma operação logística desta natureza e desta dimensão, cumprindo os critérios que forem conhecidos e estabelecidos. Ou seja, vamos supor que a prioridade é etária ou é os profissionais de saúde. É difícil montar, que a logística seja montada, enfim, para já, rapidamente e depois de forma a que funcione, porque podemos ter uma equipa a vacinar numa determinada região, onde há pessoas em determinadas condições e noutra onde existem pessoas exatamente nas mesmas condições, não haver ninguém disponível para efetuar, não podemos ter uma pessoa a vacinar a bater à porta de casa, não é? Portanto, como é que isto tudo... Sim, vamos ver, não vai ser um processo fácil, vai ser um processo, e isso significa que o processo, não sendo fácil, tem que ser descomplexizado, entre aspas, para que as pessoas o percebam, e tem que ser muito bem comunicado. E esse é um ponto. O outro ponto que levantou é os grupos, por que grupos de risco é que vamos começar? E quem são e onde estão? Porque corre-se o risco de ficar aqui alguém de fora,
Não é? E quando nós começamos a criar muitos critérios para grupos de risco, começamos a demorar muito o processo. E então mais vale dizer, são os profissionais médicos, são as pessoas com uma determinada idade, mais de 65 anos, são os primeiros, independentemente de todas as patologias que outros tenham, e depois descer em termos etários. Porque se vamos, no fundo, a cada caso específico, no fundo, tomar a exceção como a regra. É que depois começa a haver tanta exceção e tantos casos a cruzar. Há muitas obrigações, exatamente, e isto torna-se muitíssimo complexo de gerir e, portanto, eu sou muito defensor de processos simples, o que significa que, para mim, existem profissionais médicos que estão em contacto com doentes todos os dias, existem lares, existem doentes acamados, que são aqueles que nós sabemos que são de intervenção imediata porque estão no fundo, sabe-se onde estão, e depois é começar a descer o escalão etário. E, portanto, começar até aos 65 anos na primeira onda, aos 70 anos, mas, por exemplo, e depois daí um idoso que não está institucionalizado... Está sempre, nem que seja numa misericórdia. Acaba por estar sempre. Quase sempre está ligado e, portanto, nós temos... E mais, o sistema, se formos ver o sistema eleitoral de que eu falava, pode parecer uma coisa, enfim, não utilizável, mas tem todos os idosos estão lá nos cadernos eleitorais. Estão lá e sabemos... Bem, até estão os que já morreram. Exato, e até estão os que já morreram. Portanto, podemos, de alguma forma, fazer a limpeza dos cadernos eleitorais e aplicar. Isto para evitar que depois tenhamos aquela tradicional situação da minha vizinha já foi e eu ainda não. Sim. Muito obrigado por ter vindo à Opinião Pública de hoje. José Crespo de Carvalho, o nosso convidado. Agradeço também a todos os que telefonaram e os que acompanharam esta edição. Daqui a pouco temos o Jornal do Meio-Dia. Até já.